Vamos começar esse vídeo trazendo para você a seguinte sugestão. Essa sugestão você pode acatar ou não, mas se você acatar, com certeza você vai aproveitar bem mais as coisas que eu vou falar para você agora. A partir desse momento, todo e qualquer barulho externo só ajuda você a focar ainda mais na minha voz e o seu aprendizado aumenta enquanto você faz isso. Tá bom para você? A gente tem que usar uma sugestão agora hipnótica porque estamos gravando e lá fora estão cavando um negócio de uma fossa, de um poço, eu não sei o que é, mas eu sei que só tem hoje para gravar, né, Juan? Estamos na sexta regra da mente e eu vou trazer para vocês essa regra também com foco na gestação e no parto. E inclusive com exemplos vivenciados. Eu tenho certeza que quem é da área da assistência ao parto já vivenciou também esses exemplos que eu vou trazer para vocês agora. A sexta regra da mente diz o seguinte: um sintoma físico, ele pode ser induzido emocionalmente. Certo? Só que essa indução emocional de um sintoma físico, ele pode se tornar uma mudança orgânica. E aí a gente tem alguns dados para trazer para vocês. Quando a gente fala de sintoma físico induzido, quando você está muito nervosa, que você acaba sentindo dor de barriga, por exemplo. Eu tô com dor de barriga. Você sabe que aquela dor de barriga é um sintoma físico que foi induzido emocionalmente. Eu tô com a boca seca porque eu tô ali estressada ou tô ali, né, com algum tipo de situação em que eu me encontro que é desconcertante ou, né, tem gente que fica vermelho quando fala diante das câmeras. É um sintoma físico, mas que foi induzido emocionalmente. Esses sintomas físicos induzidos emocionalmente, na verdade, eles fazem parte de 70% das doenças. Já foram feitos estudos onde mostram que 70% dos problemas dos nossos órgãos são problemas na função, não é um problema orgânico, ou seja, não veio porque aquele órgão, determinado sistema, deixou de funcionar por uma questão orgânica, que pode ser o quê? Sei lá, um vírus, que ainda assim eu acredito que a nossa imunidade ela fica mais baixa quando a gente entra. Acredito não. Já tem estudos que falam sobre isso também. A nossa imunidade ela é prejudicada quando a gente está num nível de estresse maior. Mas esse sintoma físico, na maioria das vezes, o órgão ele é modificado a sua função. Então não é algo orgânico, é a função dele. Ele deixa de funcionar como ele deveria e muitas vezes isso tem um fator emocional conectado a ele. A gente tem vários exemplos. Você deve estar passando aí pela sua cabeça vários exemplos a respeito disso. De estresse, de dor de cabeça por conta de tensão, de tensão muscular, tantas coisas, né? Aí a gente vai até pro mais sério, uma síndrome do pânico ou coisa assim. É uma mudança que é induzida emocionalmente, né? Porque a gente viu lá atrás que toda emoção pode causar uma reação física, né? Causa uma reação física no corpo. E essa mudança, ela tende às vezes a prejudicar de fato o nosso corpo. E se você ficar persistindo nessa indução, nessa mudança emocional, através de uma indução emocional, nessa mudança física, ela pode se tornar algo orgânico. E aí a gente vai trazer aqui alguns exemplos para vocês entenderem como que isso funciona e como que isso pode funcionar a seu favor ou contra você, no momento do parto, por exemplo. Quantas vezes a gente, né, vê algumas mulheres indo para o trabalho de parto com certos medos. E esses medos, o que esse medo vai causar? Uma indução emocional que vai trazer uma modificação no corpo. O bebê tá muito grande, eu não vou dilatar, né? São alguns exemplos que a gente às vezes escuta. Não tô dilatando. Mas ela falou não e falou dilatando. Isso não vai modificar, já que o cérebro da gente não entende o não. O que vai trazer essa modificação é a indução emocional, é o medo. Então, o medo de não dilatar vai trazer esse sintoma físico que pode se tornar uma realidade. Então, o que é que acontece? Ela acha que não está dilatando, aí daqui um tempo, né, ela vai fazer uma avaliação e descobre que está com a mesma dilatação de quando ela fez ali há 2 horas, 3 horas, 4 horas atrás. O que é que isso vai acontecer? Vai confirmar que ela não está dilatando e isso vai reforçar ainda mais essa função do subconsciente, né, de colocar aquilo ali como uma verdade. Então, o seu corpo ele vai responder dessa forma porque a sua indução ela vai ser feita primeiro emocionalmente e depois ela vai se tornar algo físico. Então esses exemplos que eu dei aqui de quando você está em trabalho de parto, você ficar, não vai dilatar, isso você está levando uma emoção. Qual é a emoção? Você quer dilatar, você quer que seu bebê nasça. Então a emoção que você está levando é a emoção do medo. Essa emoção do medo vai causar um sintoma físico, porque ele vai atingir o seu sistema nervoso e o seu sistema nervoso vai levar um sintoma físico para você. E esse sintoma físico, se você ficar ali o tempo inteiro dizendo, não estou dilatando, não está acontecendo
acontecendo, as coisas não estão acontecendo, as coisas não estão acontecendo, o que é que vai acontecer? Isso vai virar uma mudança orgânica. E aí você vai ter uma distócia de parto, que muitas vezes foi causada por uma questão emocional. Eu falei aqui que já existem estudos que mostram que 70% das doenças, das coisas que ocorrem nos nossos órgãos, são focados na função, né, dele, não no que é orgânico, ou seja, de repente ele para de funcionar da maneira que ele deveria funcionar. Não é algo que é orgânico, assim, veio um vírus, uma bactéria, alguma coisa e aconteceu. Então a gente já tem aí alguns estudos que mostram isso. Um outro estudo também é a questão dos placebos. 40% do efeito dos remédios vem do placebo, né? Isso já tem estudo, inclusive mostra que se um remédio ele tiver 40% de eficácia, ele não pode ser comprovado como um remédio que funciona, porque simplesmente 40% já é do efeito placebo, ou seja, o efeito da mente, de você acreditar que aquele remédio vai te curar, que aquele remédio vai te ajudar. Então, o que é que eu faço? Eu tenho que trocar o medo pelo entusiasmo, pela fé, pela crença. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. A pessoa, ela tá tão focada no desejo dela, que nada impede ela de conseguir aquilo que ela deseja. Então, de alcançar, né, aquele objetivo dela, para não ser tão redundante. Quando você deseja que algo aconteça, se conecte não com o medo de não acontecer, mas com a fé, com a vontade. Quando eu falo fé, eu falo a fé científica, aquela fé de você acreditar de que é possível, sabe? Quando você acredita, você acaba, de fato, levando para o seu sistema nervoso esse entusiasmo, esse desejo, e tudo pode ser modificado através dessa fé. Então, você tem duas escolhas no momento do parto: focar naquilo que você deseja ou focar naquilo que você não deseja. Tem uma grande amiga que o bebê já tá grande também. Patrícia, minha seguidora aqui, me ajuda bastante a divulgar. Dom tá aí grandão, mas eu me lembro, ela tinha um plano só: parir numa casa de parto. Esse plano de parir numa casa de parto, quando eu comecei como doula, o meu papel é dar outros caminhos pra ela. E aí fui pensar em falar em plano B com ela. Ela disse: Jussi, não, vai ser lá. E quando ela disse não, vai ser lá, eu simplesmente acatei e fui acreditar junto com ela. E foi exatamente isso que aconteceu. A fé, ela realiza. E quando a gente tem uma indução emocional, o nosso corpo vai trazer essa resposta. Então, pense direitinho no que você está levando para a sua mente, se você está levando através do medo ou da fé. Porque essa escolha só você pode fazer. Eu sou Jussi Cordeiro, sou doula, hipnoterapeuta, educadora perinatal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para me ajudar a divulgar essas informações, tá certo? Um abraço e até mais!